A Associação Conquistense de Integração do Deficiente completa 31 anos no próximo dia 23 de setembro, atendendo a pessoa com deficiência no sudoeste da Bahia e norte de Minas. A associação vem mudando a expectativa de vida desse público. Com os seus serviços prestados gratuitamente, vem transformando a realidade dessa pessoa, tirando da segregação, incluindo no mercado de trabalho, escolas, faculdades e na sociedade como um todo. E se você quiser conhecer mais um pouco desse trabalho transformador realizado pela CID, cole comigo. Meu nome é Marcelo Baiano e a gente hoje vai começar falando com Luiz Fernando Pereira Couto, ele que é professor de alfabetização pelo Sistema Braille e graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A gente também vai conversar com Arcanjo Dias Rocha, ele que é professor de Informática para pessoa com deficiência visual, graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, com especialização em Educação Inclusiva. Além de tudo, esses dois são fundadores da CID, mas o normal seria que a gente começasse do analógico, que seria o Braille, para o digital, a informática. Mas vamos fazer o caminho inverso. Vamos começar com José Arcanjo. José Arcanjo, você foi quem trouxe o sistema DOSVOX aqui para a Vitória da Conquista. Não só para a Conquista, mas também para toda a região sudoeste e norte de Minas. Como foi que você ficou sabendo do DOSVOX? Como aconteceu isso tudo? E qual foi a revolução que a tecnologia proporcionou para a pessoa com deficiência visual? No caso aí, a informática. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, minha gente! Kátia, obrigado aí pela introdução, a locutora oficial do DOSVOX. E eu vou começar esse podcast narrando o princípio de tudo. Em 94, estava eu e minha família aqui em casa, quando de repente, em um domingo, assistindo o Fantástico, chamou a atenção esta reportagem. Um computador que lê em voz alta para os cegos do Brasil. Uma invenção revolucionária que nasceu numa sala de aula de uma universidade carioca. São personagens desta história, um professor, um aluno e quase 500 mil cegos brasileiros, que até agora só podiam ler e escrever pelo sistema Braille. O cego, e o deficiente visual em geral, ele fica privado das informações escritas. Muito pouca coisa tem em braille. Então você tem que se utilizar de pessoas para ler para você. Você perde a privacidade. Elizabeth Canejo, 34 anos, uma estudante brasileira sem acesso direto aos livros. O que você deseja? Total independência para eu própria compor os meus textos, e eu ler, sem precisar ficar pedindo ajuda. Agora, uma voz eletrônica lê tudo o que ela quer saber. Uma voz criada 10 meses depois que um professor de computação gráfica entrou numa sala de aula e encontrou um aluno cego. Comecei a pensar como é que eu ia resolver a situação. O que você deseja? Aí deu um clique na minha cabeça. Vamos fazer um sistema de som para ele. Quer jogar de novo? Entra em cena o aluno. Marcelo, 21 anos, já buscava uma forma de ler fora do Braille. Sempre fui um cara muito curioso, aí sempre gostei muito dessas coisas tecnológicas. Marcelo, que é um estudante cego, desenvolveu a primeira ferramenta, que é o editor. Um editor de textos que permite ao cego não só teclar o texto, como também ler um texto que já esteja armazenado. Por exemplo, através do uso de um scanner, que é um equipamento de transcrição, você pode pegar um livro, transcrever esse livro para dentro do computador. J-O-S, acento é agudo. José Antônio dos Santos Borges.
Esse programa é gratuito. Ele funciona basicamente utilizando uma caixinha. Ela é acoplada na traseira do computador, muito barata. Ela é distribuída pelo Instituto Benjamin Constant e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O preço dessa caixinha hoje deve estar em torno de uns $20. Com essa caixinha, qualquer microcomputador, PC, ganha a habilidade de falar. Daí em diante veio a minha luta para conseguir esse programa e trazer para a Vitória da Conquista, para eu usar e colocar à disposição de meus companheiros da CID. Eu comprei um computador 386, comprei o programa, aprendi com as fitas que veio e fomos à luta para conseguir um computador para a CID. Conseguimos uma doação de um computador usado, depois um melhorzinho, e aí fomos disseminando essa tecnologia para os nossos iguais, nossos irmãos da CID e região. De lá para cá, o que eu mais escuto é isso. DOSVox, o que você deseja? Essa locutora oficial do DOSVox é a Kátia, que fez a abertura aqui do nosso podcast, vai encerrar também. Fala aqui com vocês, nós ouvimos ela todos os dias. DOSVox, o que você deseja? Com a introdução do DOSVox, os deficientes visuais começaram a ter mais independência para ler o que escrevia, ler o que os outros escreviam, ter acesso a livros, a jornais, a internet. Vocês ouviram aí uma voz sintetizada naquela época? Hoje a voz é bem melhor. Hoje existe várias vozes, tem vários tipos de sintetizadores para toda escolha, mas naquele tempo era o que tínhamos, era um sintetizador que atendia aquela necessidade naquele momento do aluno do professor Antônio Borges e nossa também. Hoje eu estou na CID ensinando o DOSVox. A gente começa com digitação, porque é necessário que conheça o teclado, porque sem conhecer o teclado é impossível usar bem o computador. E eu tinha uma vantagem porque eu já sabia a datilografia. A datilografia, sim, aquela. Eu sou do tempo da datilografia. Aquelas máquinas grandes, pesadas, que a gente escrevia porque as letras estavam fixas nos lugares e a gente sabia, podia escrever. Então, quando teve um curso na minha cidade de datilografia, eu logo entrei e foi muito útil para mim quando o DOSVox chegou. E também antes, porque antes eu respondia as provas pela datilografia, só que eu não lia, né? Mas o professor podia ler e corrigir. Eu lia em braille e o professor corrigia com a minha resposta datilografada. E quando o DOSVox chegou, eu já conhecia praticamente todo o teclado, porque o teclado do computador é basicamente o teclado da máquina de datilografia, mais algumas outras teclas. Eu vou contar uma experiência para vocês. O DOSVox também nos igualou aos professores videntes na transcrição de textos braille, porque os professores videntes são os que enxergam. Então, é essa nomenclatura que se dá. Então, eles transcreviam os textos em braille com a caneta por cima da escrita braille. E o DOSVox me deu a possibilidade de eu ter a ideia de ler
a resposta do aluno em braille, digitar no DOSVOX, imprimir em uma impressora comum e anexar a tarefa do aluno. Então, eu com mais essa função que os meus colegas videntes tinham. Tinham não, tem. E hoje nós temos muitos alunos já fazendo a faculdade, oportunizados pelo DOSVOX. Eles usam hoje também outros programas, leitores de tela, mas tudo começou com DOSVOX. É o meu preferido, é o programa que eu ensino com prazer para os meus alunos. Ele é acessível. São mais de 100 programas dentro do sistema DOSVOX. Temos jogos, calculadoras, editor de texto, temos também acesso à rede internet, etc. E nesse final de semana nós inauguramos o canal da CID no YouTube e eu mandei o link para o professor Antônio Borges e ele mandou uma saudação aqui pra gente. E eu vou mostrar para vocês. Querido amigo Zé Arcanjo, olha que coisa linda que essa reportagem foi. Mostrou a sua instituição com uma grandeza, com uma dignidade espetacular. Parabéns, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? Parabéns pelo exemplo que você e a sua família são, né? E continue na luta, continue na vida fazendo sempre o melhor, né? Parabéns, querido amigo, e obrigado por você ter tido essa gentileza de mandar esse vídeo. Sempre que tiver alguma novidade, mande para mim que eu fico sempre muito contente, tá? Se eu puder ajudar de alguma maneira, estou aqui. Até a próxima, pessoal. Até, professor. E eu vou ficando por aqui. Lembrando que o endereço do canal da CID no YouTube é a CID Conquista. A CID Conquista. Você escreve lá no YouTube e vai ter acesso aos vídeos da CID e muito mais. Um abraço para todos e eu vou deixar com Kátia para encerrar. Obrigado pela audiência e é com você, Kátia. Ok, trabalhar com você é sempre bom. Tchau. Fernanda, além de você ser professor do Sistema Braille, também ensina o Soroban. Explica pra gente qual é a importância que essas duas técnicas têm na vida da pessoa com deficiência visual e qual é a relevância que tem no mercado de trabalho. Sou grato pela participação de vocês nesse importante aniversário da CID. Meu nome é Luiz Fernando, sou professor da CID já há quase 30 anos e o meu trabalho que desenvolvo lá é basicamente com o sistema Braille, né, que é a forma que o cego faz a leitura, e o Soroban, que é uma espécie de ábaco, né, que os orientais utilizam bastante. No Soroban nós utilizamos para fazer as operações matemáticas. E aí nossos alunos, ao chegarem lá na CID, eles têm um conhecimento, né, tanto do Braille, inicialmente do Braille, né, e aí passa a conhecer como é a forma de leitura, de escrita do sistema. E a partir daí, então, se não é alfabetizado, vão se alfabetizar. Se alfabetizado, de qualquer forma, estarão aprendendo as letras em Braille, né, o alfabeto, e a partir daí, então, se uma pessoa que precisa para a rede regular de ensino, nós encaminhamos este aluno e vamos estar dando acompanhamento. E à medida da necessidade, nós vamos introduzindo também o Soroban, né, que é a forma do pessoal estar agilizando a matemática. E aí nós fazemos esse trabalho que tanto o sistema Braille como o Soroban é muito importante na vida da pessoa com deficiência, porque é uma maneira da pessoa ter contato, para quem nunca enxergou,
é uma forma de estar tendo contato com as palavras, de estar lendo, né, escrevendo, e a matemática também, né, tem sua importância, o soroban, né, porque vai auxiliar a pessoa no dia a dia, né, tá fazendo as operações que são necessárias, então facilita muito a vida da pessoa com deficiência. E no mundo que vivemos, com tanta disputa, né, as pessoas assim, precisando de espaços no mercado de trabalho, tudo. Então, à medida em que a pessoa com deficiência tem acesso à leitura, à escrita, né, assim, o mundo dele se abre, se amplia, né, para que ele possa estar aí também, né, se preparando para o mercado de trabalho, para a vida no dia a dia. Então, é muito importante, né, que a pessoa com deficiência, né, esteja tendo, a pessoa com deficiência visual, nesse caso, né, tenha acesso a essa forma de comunicação através do sistema Braille, né? Isso vai auxiliar muito no seu dia a dia. E então, assim, mesmo que a pessoa tenha outras tecnologias, outros recursos para ter acesso à escrita, à leitura, como o computador, mas a leitura em Braille faz com que a pessoa tenha o contato direto com as palavras. Então, isso vai facilitar até, se ele tem dúvida de como uma palavra é escrita, por exemplo, a palavra casa, o som é de Z, mas sabemos que a escrita é com S. Então, para que o aluno possa ter essa noção de como que é a palavra escrita, no computador ele precisaria colocar letra por letra, para o computador ler, né, as letras, para ele saber como que é escrito. No Braille, ele vai estar tendo esse contato imediato com as letras. Ele já vai estar sabendo como é que escreve. Então, é muito, muito, muito importante esse contato, né, com esse sistema que foi desenvolvido, né, na França há mais de 200 anos atrás. Louis Braille, educador francês, perdeu a visão aos 3 anos de idade. Sua invenção foi inspirada no método de escrita noturna, que tinha o intuito de facilitar a comunicação secreta entre os soldados. Louis o adaptou e assim em 1825 surgiu o Braille. Formado por 6 pontos que combinados originam 63 símbolos, entre números, letras, sinais de pontuação. No Brasil, o Braille passou a ser conhecido por intermédio de José Álvares de Azevedo, que havia aprendido o código na França e trouxe ao Dom Pedro II. O imperador gostou da ideia e, em 1854, inaugurou a primeira escola de educação de pessoas cegas da América Latina, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant. O reglete e o pulsão equivalem ao papel e à caneta. Com eles é possível marcar o papel em alto relevo. Tem também a máquina manual. Ela é muito parecida com as antigas máquinas de datilografia. A diferença é que ela marca o papel em alto relevo. E que facilita tanto a vida da pessoa com deficiência, né? Então, é isso que eu queria colocar para vocês, né? Agradecer mais uma vez a participação de vocês, tendo acesso a esse conhecimento, a vivência da pessoa com deficiência visual, né? E, então, muito obrigado mesmo. E assim a gente chega ao final do primeiro episódio ACID 31 anos. Esse podcast teve áudios de Rede Globo e do canal do YouTube A Origem.